Fala fiel, uma excelente terça-feira, estamos aqui trazendo mais um vídeo no canal com essas últimas informações aí do Coringão. Estou trazendo um corte com essas últimas notícias desse projeto Safiel que foi lançado nesta terça-feira. Além disso, a questão dos sócios torcedores poderem votar nas eleições presidenciais do clube. Além disso, mais informações dessa preparação do Corinthians para o jogo contra o Grêmio no final de semana. Se inscreva no canal, deixa seu like se quiserem deixar a opinião de vocês aí nos comentários. E vamos aí com o vídeo. Apresentada, não é, Lili? Talvez uma alternativa para tentar diminuir ou salvar o Corinthians desses problemas todos financeiros e administrativos. Conta pra gente a novidade, Lili. Fala, Bruno, beijo pra você, aos amigos do estúdio, ao fã de esportes. Eu estou aqui no Museu do Futebol, né? Então há pouco terminou a coletiva de apresentação do projeto Safiel. É um projeto que visa transformar o Corinthians em uma SAF diferente, tá? Onde não existiria aí um único dono, onde os torcedores poderiam participar ativamente, né? Investindo, então teria a categoria ali de investidores também, né? Para que conseguissem ajudar a sanar essa dívida bilionária do Corinthians, que já passa 2 bilhões e meio. Então, esse projeto foi apresentado desde as 10 da manhã, bem explicadinho, né? Eu perderia muito tempo aqui falando para o fã de esportes. É claro que a gente vai tentar detalhar ao longo da programação da ESPN, mas de fato é um projeto que será apresentado também lá no Parque São Jorge, tá? Então, assim, vamos dizer que entre esse projeto Safiel e o Parque São Jorge há um buraco, há um grande abismo. O que os idealizadores irão fazer? Hoje à tarde irão até o Parque São Jorge, eles esperam, né, que sejam recebidos pelo Romeu Tuma Júnior para que possam falar, explicar direitinho, detalhadamente do que se trata esse projeto. E aí o que aconteceria depois? Passaria por uma votação do CORE, né, o Conselho de Orientação, depois do Conselho Deliberativo e depois pelos associados. Então tem um longo caminho por aí, por isso que eles querem apresentar pessoalmente. O Eduardo Sallucci, um dos idealizadores, falou sobre a importância, né, de passar pela votação do Conselho e pela urgência de algo ser feito num momento crítico financeiro para o Corinthians. Vamos ouvir o que ele falou. Nosso projeto ele pode ou não caminhar a depender dos órgãos deliberativos do Corinthians. São os conselho, o conselho, os opinativos ou deliberativos e no final do dia o associado, né? Isso é hoje e isso será no novo estatuto. Se há novas travas, uma maior dificuldade, eu lamento se isso acontecer. Eu estou colocando uma trava em função de algo que não tem uma razão, né? Não há um projeto específico. Na verdade, se tiver um projeto que para em pé e o conselho entender que ele faz sentido e o associado aprovar, ele vai. Caso contrário, não, né? Agora, em não aprovando, tem que ter uma outra opção, né? Porque do jeito que está, acho que a única certeza de todos nós aqui e de quem lá está é de que do jeito que está, nós não sobrevivemos mais 1 ou 2 anos. Eu falei sobre essa questão desse abismo, né, entre a Safiel e o Parque São Jorge. Hoje foi esperado também o presidente Osmar Stabile aqui, mas ele acabou informando na manhã de hoje que não poderia comparecer porque teve um imprevisto de última hora. O Romeu Tuma Júnior também não esteve presente, então por isso que os representantes da Safiel devem ao máximo tentar apresentar esse projeto aí para que vá para frente e de alguma forma consigam sanar essa dívida bilionária do Corinthians. Falando nisso rapidamente, né, tem jogo no final de semana contra o Grêmio. O goleiro Hugo Souza deve retornar, até porque na semana que vem também tem convocação da seleção brasileira, então ele deve retornar mesmo não treinando com bola ainda para os gramados. Antes de devolver para você, Bruno, só aproveitar para mandar um beijo pro Moisés, meu papai que faz aniversário hoje. Beijo, volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, viu, Lili? Um abração aí pro Moisés também, que tá sempre assistindo, não a gente, mas tá sempre assistindo a Lili. Consequentemente, é obrigado a ver a gente, né, Jailson? Claro, é igual minha mãe. Minha mãe tá aí todo dia assistindo, também não entende nada. Mas hoje é dia do seu Moisés, então parabéns aí pro seu Moisés. Um abração para ele. Bom, Donk, vamos lá. Existe a necessidade de uma reestruturação no Corinthians, existem boas intenções, existem pessoas capacitadas, mas existe, como a Lili falou, essa resistência dentro ali do quadro associativo do clube, do conselho, e é uma resistência que a Safiel vai precisar ultrapassar. Até porque, como foi dito, o Corinthians não tem muitas alternativas. Manter do jeito que está, você está numa situação extremamente complicada. Ainda mais quando se discute questão de fair play financeiro, você vendo o Corinthians com transfer ban, a possibilidade de outros. Sinceramente, é você não enxergar muita esperança dentro da situação atual, ainda mais nos últimos anos,
com todas as polêmicas, caso de polícia do Corinthians ainda por ser resolvido, presidente impeachmentado, enfim, você está com uma série de problemas e, de fato, acho que pode ser um caminho para tentar solucionar, porque, de fato, permanecendo do jeito que está, é difícil você enxergar muita coisa. Aliás, é até surpreendente que o Corinthians tem conseguido fazer dentro de campo nos últimos 2 anos, reverter a situação de rebaixamento, tá numa semifinal de Copa do Brasil com todos os problemas. Não só para você... Ganhou um título estadual. Ganhou um título estadual, e não só para você manter o elenco e tudo mais, mas o quanto que isso influencia. Até o Maicon falou recentemente sobre a continuidade dele ou não, o quanto que isso também impacta. Então, o Corinthians precisa urgentemente encontrar uma solução para resolver os seus problemas. E como o idealizador ali projetou, né, Jailson, ele falou, poxa, não passa de 2 anos. Ele pinta esse cenário e também é uma maneira dele tentar pressionar a ideia passar pelo Conselho. Vai ter que tentar aí vencer essas barreiras, né? Mas é o que a gente vem sempre falando quando a gente conversa sobre o Corinthians, sobre a questão principalmente extracampo, né? O poder. Política interna lá do Corinthians, o poder, algo que acontece na maioria dos clubes, mas no Corinthians a gente consegue ver, né, que é evidente que o poder fez com um clube tão grande do cenário brasileiro, assim. E hoje eu concordo com o Dom, que é difícil você ver outras alternativas, né, para o Corinthians conseguir sair dessa situação. Eu acredito que sim, seja uma SAF, aí tem essa questão da SAFiel, mas aí já tem a barreira dentro do Parque São Jorge, que aí ninguém, por exemplo, o pessoal não foi, né, em relação os mandatários lá do Corinthians não foram ouvir a proposta, então agora eles vão ter que se deslocar ao Parque São Jorge para ver se eles conseguem ser ouvidos. Então, assim, é uma situação complicada, mas é o que a gente já vem falando há bastante tempo sobre o Corinthians. A questão política é uma situação muito, muito, muito difícil. Lá que o Hugo Souza volta, quando que ele volta? Ele volta, a informação que nós trouxemos mais cedo na ESPN Brasil, eu e a minha parceira Lili Nascimento. Cadê a Capitã Nascimento? Ela tinha que estar aqui. Ela tá em uma pauta. Ela tá, sabe o que vai rolar hoje? A Safiel, a apresentação da Safiel, lá no Pacaembu. Boa, então a Lili dentro do Sport Center vai contar pra gente. E aí, Felipe? Vai pro corte de novo, vai. Aqui, ó, vou aqui, ó. Fecha no Felipe, vai. Vamos lá, Felipe. Hugo Souza, quando volta? Domingo, contra o Grêmio, na Neoquímica Arena. O Corinthians trabalhando pra isso. E o Hugo Souza, ele avançou na recuperação, porque ele teve uma luxação no ombro. Ele esteve fora nos últimos dias. Ele avançou na recuperação, mas ele ainda não está trabalhando com bola em campo, porque tem medo de voltar essa lesão, de ter algum problema, então ele está treinando sem bola, mas preparando fisicamente para estar apto para o domingo. Ele vai estar domingo, seja como titular ou no banco de reservas. Olha. Até porque uma grande preocupação do Hugo Souza é a convocação de segunda-feira do Carlo Ancelotti. Memphis. Não, você quer polêmica. Quê? Meteu um Memphis? Eu sabia. Não, tô brincando. Eu adoro o Hugo Souza, adoro o Hugo Souza, é meu parceiro, mas eu tô brincando. O Hugo, além disso, além da convocação, eu acho que ele tem que voltar a jogar nesse mês de novembro, porque dezembro... Exato, eu falei com pessoas próximas do Hugo, fala fonte, que o Hugo Souza tem essa preocupação com a seleção, porque ele tá praticamente convocado assim para a Copa de 2026, ele tá nesse ciclo. Ele é o terceiro goleiro. Ele é o terceiro goleiro, mas é o goleiro do pênalti, assim. Mas vocês não acham que deu uma queimada? Não. Não? Não, eu não acho. Eu acho que o gol que ele toma, que ele cai para dentro, assim, eu não achei que foi culpa falha dele. Eu também achei que não. Então, tamo junto aqui. Na minha lista, ele estaria. Terceiro goleiro. Assim, para quem tem dúvida sobre se ele falhou ou não, entra lá no Instagram, @Marcos12, que é o São Marcos, goleiro campeão do mundo sendo protagonista. O vídeo do Marcão, para mim, é perfeito. Porque ele fala sobre se foi falha ou não, e a ação do goleiro, a bola em cima e tal. Para mim, aquilo ali é definitivo. E só para completar, não é só a seleção que o Hugo está de olho, né? Tem a questão de ajudar o Corinthians nessa reta final e também se preparar para a semifinal da Copa do Brasil. Tudo bem que é só em dezembro, mas tem um processo... Mas tem que ter esse ritmo de jogo. Tem que ter ritmo de jogo, o Corinthians não está tão bem no Brasileiro, apesar de ter vencido os últimos 2 jogos. Acho que... Mas ele está bem, ele está se sentindo bem, confiante, e ele quer voltar, quer estar presente na partida de domingo contra o Grêmio na Neoquímica Arena. Ô Bruno Andrade, o Hugo Souza joga mais ou menos do que os goleiros brasileiros que estão aí na Europa? Porque são pelo menos...
A gente tem o Alisson, o Ederson, né, e o Bento, que não está na Europa, mas está aí fora também, né? Tem vaga pro Hugo, sim, na seleção, não tem, Bruno Andrade? Tem vaga. Claro que não dá para levar somente em consideração a questão dos pênaltis, como se isso fosse exclusivamente mérito do Hugo, não dos outros. Isso pesa, evidentemente, mas a briga ali é pela terceira vaga com o Bento. Acho muito pouco provável, mesmo o Ederson já não estando ali em altíssimo nível no futebol inglês, foi pro futebol turco, mas as duas vagas, Alisson e Ederson, e a terceira vaga, o Bento. O Ancelotti gosta muito do Bento e ele deu a volta por cima com o Jorge Jesus. O Jorge Jesus tinha ali uma certa desconfiança com o Bento, mas o Al Nassr hoje lidera a Liga Saudita, enfim, investimento pesado, então a briga é boa. Eu acho, e é só palpite mesmo, que o Hugo Souza está um passinho à frente do Bento. Mas eu não dou ali como dado adquirido. Eu não garanto o Bento, o Hugo Souza como terceiro goleiro. Eu acho que vai ser uma luta ali bem disputada até mesmo o dia da convocação final. No estatuto prevendo o SAF e teve a apresentação do projeto Safiel no Museu do Futebol. Você estava lá, Vessa? Passei lá antes de chegar aqui no nosso estúdio. Vamos lá, primeiro começou ontem com o anúncio do presidente do Conselho Deliberativo de mudanças que serão propostas para o novo estatuto. Rolou a coletiva, eles mandaram um documento para a imprensa, tudo mais, e também para os conselheiros. São vários itens lá que podem ser modificados no estatuto. Gostei de alguns, outros não. Então, o fato de colocar, por exemplo, à disposição a possibilidade do fiel torcedor ter direito ao voto, que isso nunca tinha feito, nunca tinha acontecido, eu acho bacana, é uma iniciativa bacana, louvável, porque as outras administrações só enrolaram o torcedor e isso vai acabar acontecendo. É óbvio que dentro dessa possibilidade eu também tenho minhas divergências, porque é o plano sócio do futebol que você tem que esperar 4 anos, por exemplo, pagando 4 anos para depois ter direito ao voto, que seria só para 2030, na eleição de 2030, e não poderia votar, por exemplo, em 2026. Então tem ali essas situações. Para passar esse projeto, assim como o projeto de SAF, teria que ter 2/3 dos votos. Todas as eleições no Corinthians são maioria simples, 50% mais 1. Agora essas duas não, tem que ser 2/3, ou seja, 66%. Por quê? Por que mudar agora? Por que dar essa dificultada para poder passar o projeto? Então, eu tenho minhas restrições também em relação a alguns desses itens, mas de qualquer maneira vai ser colocado, esse é um anteprojeto, ou seja, não é nem um projeto, textos, vírgulas, frases vão ser ainda modificadas e melhoradas antes de passar pelo crivo, por exemplo, do Conselho Deliberativo. Caso passe esses itens todos, aí ainda tem a Assembleia dos Sócios. Isso foi ontem. Entre essas coisas apresentadas ontem, uma das cláusulas, que eu repito, um dos artigos pode ser ainda modificado, porque está pegando mal, é que numa possível SAF, 49% é o que poderia ser vendido para o investidor, para que o clube ficasse com 51% majoritário e com o controle das ações do clube. E aí hoje, na apresentação da Safiel, que é um projeto que seria com a participação dos torcedores, na qual os torcedores investiriam e seria um investimento como se fosse um investimento qualquer um na bolsa e tudo mais, com cotas ali que você também abriria para empresas, para empresários e tudo mais. E a apresentação rolou hoje, uma boa apresentação. Eles deixaram claro que dificilmente um investidor ou um grupo de investidores farão parte diante de um cenário de 49% para aquelas pessoas que colocaram o clube nessa situação poderem ainda ter os 51% e mandar. Então não faz muito sentido, né? Você vai aportar, você vai ajudar, você vai criar uma SAF para aqueles caras que te destruíram financeiramente ainda permanecerem com o na hora de virar o projeto, de falar, gente, vocês estão querendo abrir a possibilidade de uma SAF, mas a SAF com 49% não é a Safiel. Qualquer outra não vai acontecer. Então essa é uma situação que foi colocada hoje também como já um obstáculo nesse sentido. O que o de ontem já deu bastante ruído interno, porque ele dá uma proibida, por exemplo, de parentes de conselheiros fazerem parte ou serem funcionários do clube e tudo mais, aí já pegou mal.
Então já está tendo uma rusga ali dentro. Ou seja, é uma politicagem muito grande, é muito difícil diante desse cenário. A gente sente que pessoas que não querem fazer nada de diferente, pessoas que... E aí você pergunta para as pessoas, tá bom, você não quer SAF, você não quer fazer... qual é a sua solução? Ah, bem, eu não tenho ainda uma solução. Então, ou seja, as pessoas não têm solução e quando aparece um projeto desse, que aparentemente todo mundo está nítido para o torcedor, que é um projeto sério, de pessoas que não são nem sócias do clube, que só querem ajudar o clube, que apresentaram um projeto, uma tentativa de sair dessa situação com um aporte bacana, que tiraria o clube de um aporte que já ajudaria muito inicialmente a parte financeira e que tem estruturação para 5 anos, um negócio... Aí simplesmente a pessoa, eu não quero aquele, mas eu também não tenho nada de projeto novo. Então realmente é bem complicada a situação. Politicamente aí vamos ter muitos problemas daqui para frente, mas vamos ver. Eu repito o que eu disse ontem, está acontecendo uma reforma tributária no nosso país, passou já pelos deputados, se não me engano está com os senadores e daqui a pouco o presidente Lula vai sancionar para começar em 2027. Virar SAF, se você não virar, você vai rasgar de 70 a 80 milhões no caso do Corinthians. Porque o imposto para quem virar empresa vai ser de 5 a 5,5%. Para quem não virar, clube associativo vai pagar 11%. 7% para quem fatura 1 bilhão ou quase 1 bilhão é jogar 70 milhões, 80 na lata do lixo. Ou seja, ou você vira ou você vira. Porque você não vai poder arcar para continuar como clube social, já que o imposto a partir de 27 vai mudar para quem não virar. Então não é nem questão da situação financeira. O Palmeiras vai ter que se enquadrar, porque se não se enquadrar vai pagar 11%. O Flamengo vai ter que se enquadrar, vai ter que pagar 11% para poder, ou seja, virar 5% do imposto a partir de 2027. A reforma tributária está tramitando lá em Brasília, está caminhando. Então, eu acho que é uma questão do Corinthians se enquadrar com a modernidade. O mundo mudou, a sociedade mudou. Você vai para o jogo com o facial. Você não precisa levar nem a carteira para o jogo. Nem a carteira, nem dinheiro, nem cartão, nem nada. Você põe o seu olho e entra no estádio. Quando isso foi pensado lá atrás? Quando a gente imaginava que isso ia acontecer? Jamais. É assim que é hoje nos estados. Então, a sociedade foi mudando, as coisas foram mudando e não sustenta mais esse sistema político de clube social e agora com essa mudança tributária, menos ainda. Tá defendendo a SAF agora? Tô, já há muito tempo. Eu só vejo 2 soluções para o Corinthians, ou SAF ou recuperação judicial. Não tem uma terceira via. Quando você chega a 2,7 bilhões, eu não consigo mais enxergar uma outra maneira do Corinthians sair dessa situação se não for vendido, seja por uma sociedade do torcedor, seja por um comprador ou simplesmente com uma recuperação judicial. Eu simplesmente não vejo uma terceira solução. E vou trazer aqui agora uma análise do GE dessa vitória do Corinthians em cima do Vitória lá em Salvador pelo placar de 1-0. Abre aspas, Corinthians sofre, mas enche a bagagem de boas notícias após viagem a Salvador. Entre trancos e muitos barrancos na temporada, Timão tem possibilidade de brigar por vaga na Libertadores e título da Copa do Brasil. O gol chorado no fim do jogo e com nome e sobrenome de Corinthians colocou o time comandado por Dorival Júnior em melhores condições no Brasileirão. O time tem gás e possibilidade de brigar por uma vaga na Conmebol Libertadores do ano que vem, se terminar bem a temporada 2025. Aos 41 minutos do segundo tempo, o volante Charles aproveitou a jogada que começou em escanteio cobrado por Garro para marcar na pequena área de cabeça e dar a vitória sobre o Vitória por 1-0, deixando o time de Salvador novamente em situação bem complicada na tabela. Suficiente para o Timão somar 3 pontos e passar a semana de bem com a vida no CT Joaquim Grava, enquanto espera pelo Grêmio na próxima semana. As exceções são os desfalques de Dorival. Dorival viu 3 volantes serem suspensos no mesmo jogo e terá de quebrar a cabeça para remontar esse meio campo. O Corinthians claramente precisa ser mais assertivo e não perder chances claras para não deixar pontos para trás daqui para frente. Além disso, também precisa corrigir erros de passe e o excesso de cartões amarelos que custou a expulsão de Breno Bidon. Com boa partida dos zagueiros, o destaque final fica com Felipe Longo, que fez uma excelente defesa em cada tempo, também fundamental para o resultado final da partida.
Enfim, essa é uma análise aí do GE dessa vitória do Corinthians, que vai ter agora semana de treinos, descanso, para quem sabe conseguir mais um bom resultado contra a equipe do Grêmio e subir mais ainda na classificação do Brasileirão. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiser deixar a opinião de vocês aí nos comentários e até o próximo vídeo. Valeu, fiel!